SENAC, entre outras qualificações. Agradeço a presença de todos e seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite, agradeço o convite da doutora Jussara Melo Pedrosa e me sinto honrada por falar para os alunos da Universidade de Uberaba, instituição que me formei alguns anos atrás. Já falei aos alunos da Uniub em outros momentos. Realizei curso presencial de noções básicas de planejamento tributário em 2009 na Uniub e depois fui convidada para falar de decadência e prescrição em matéria tributária, assunto que me dedico muito, pelo professor Felipe Fiocchi Pena, na primeira turma da pós-graduação em Direito Tributário da Uniub. É uma honra participar hoje com vocês desse encontro. Muito obrigada. Eu vou falar para vocês alguns aspectos, né, do direito tributário. Eu separei aqui minha fala em alguns momentos, mas antes disso, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Eu sou advogada, como foi apresentada, muito obrigada, há 18 anos e professora há 13 anos. Sou apaixonada pelo magistério. Nesses 13 anos, como professora de direito tributário, já consegui que muitos se apaixonassem também pelo direito tributário, pela área jurídico-tributária, atuando tanto na área administrativa quanto judicial. E nesse sentido, eu gostaria de falar para vocês de um curso que eu vou lançar daqui uns dias sobre ICMS e substituição tributária e legislação mineira, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento para a Advocacia. Então, eu gostaria que depois que vocês procurassem nas redes sociais, no meu canal do YouTube, que tem 9 vídeos gratuitos, inclusive com oportunidades tributárias, está como professora Elisandra Abreu, tá bom? Então, vamos ao tema da aula. Eu separei 3 momentos da minha fala. O primeiro, eu vou explicar o momento que estamos vivendo, para contextualizar. Depois eu vou falar das empresas e dos regimes tributários, as alterações legislativas em relação à carga tributária também. Houve redução da carga tributária. Pouca, mas houve. E em terceiro momento, as oportunidades tributárias que nós temos em relação a esse momento extraordinário que estamos vivendo. Bom, a Covid-19 é uma doença nova que ataca o sistema da saúde. Os dados são muito preocupantes, precisamos de cooperação de todos. A ONU já se posicionou dizendo que é uma crise multissetorial. E nosso país ainda agrava um pouco mais, porque além da crise sanitária, econômica e social, nós temos ainda a crise política. Deve haver um equilíbrio entre a preservação das vidas e também devem preservar as empresas que produzem, contratam, geram riquezas e que pagam os tributos para que seja possível a realização de políticas públicas. A Organização Mundial de Saúde, ela declarou como pandemia a doença provocada pelo novo coronavírus no dia 11 de março de 2020, portanto, há mais de 2 meses. O isolamento social vivenciado, né, no estado de calamidade pública no Brasil, decretado pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, em virtude dessa existência de situação reconhecidamente anormal, com potencialidade de causar danos irreparáveis à comunidade, tornou evidente a importância da readaptação negocial, com auxílio das técnicas como hoje nós estamos fazendo, de reuniões virtuais, o home office, e também do comércio digital, o e-commerce. O primeiro recorte que vou passar para vocês é o seguinte: as empresas e os regimes tributários. Bom, depois eu falo das mudanças legislativas. A apresentação, vou destacar essas medidas de impacto tributário que foram adotadas pelo governo federal, órgãos administrativos, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tribunais, de forma sucinta. As microempresas, elas têm receita bruta anual inferior ou igual a 360 mil reais no ano, calendário. As empresas de pequeno porte, faturamento por ano até 4,8 milhões. As microempresas e empresas de pequeno porte, para formalização, é necessário optar por uma forma de tributação. Nós temos o Simples Nacional, a Lei Complementar 123 de 2006, lucro real, lucro presumido.
e realizar aí o registro na junta comercial. O microempreendedor individual, inclusive nós estamos na semana do empreendedor individual, ele é uma regularização de algumas atividades e o faturamento não pode superar 81 mil no ano e tem algumas atividades listadas na legislação que poderiam ser estabelecidas. Um dos regimes tributários é o Simples Nacional. O que significa isso? É um regime tributário que abrange em um único documento de arrecadação, a DAS, o pagamento do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica, CPP. Todos estão me ouvindo perfeitamente, né? Dei um oi aí, porque estou falando aqui. Tranquilo, tá perfeito. Tá ótimo. É bom ter essa interação, né? Para saber que a gente não está sozinho. É ruim, fica parecendo que nós estamos sozinhos, né? Mas tá tudo tudo tranquilo. É um mundo novo que nós estamos nos adaptando, né? Então, fico feliz que estejam ouvindo corretamente. Bom, em torno de 14 milhões de empresas são do Simples Nacional. No ano de 2020, esse ano que nós estamos, os 3 primeiros meses, 790 mil empresas optaram pelo Simples Nacional, que é esse regime que eu falei, do recolhimento em um único documento, mas de vários tributos. As empresas de médio e grande porte são aquelas diferentes das microempresas e empresas de pequeno porte, não tem limite de faturamento ou tem uma receita bruta anual aí acima de 4,8 milhões. Neste caso, não podendo optar pelo Simples Nacional diante da receita, que tem uma limitação do Simples Nacional de 4,8 milhões. Bom, vamos verificar agora as prorrogações dos tributos. Quem tiver interesse, por favor, me passe um direct nas redes sociais, ou pode mandar um e-mail para o lisandra.com.abreu@uberabadigital.com.br, que eu mando essa tabela que tem todo o resumo de todas as alterações que eu vou dizer para vocês. Vejamos. O Simples Nacional, o MEI, que é o microempreendedor individual, e os tributos federais de março, abril e maio foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. O Simples Nacional ISS e ICMS, que nós vimos que estão lá dentro também, que são tributos ISS da competência municipal e ICMS da competência estadual. Houve uma diferença no vencimento desses tributos. Março, abril e maio foi para julho, agosto e setembro. Tudo isso na resolução 154 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Contribuições previdenciárias, patronal, SAT e domésticos. Patronal, vejam só. Março e abril foram prorrogadas para agosto e outubro. PIS, COFINS, março e abril foram para agosto e outubro. Essas aqui da contribuição previdenciária, SAT domésticos, PIS e COFINS, estão na portaria 139, do dia 3 de abril de 2020. Vejam só, essa é a 6ª live que eu estou fazendo, e um dia de uma das lives, essa portaria que já tinha sido alterada pela 150, que eu vou dizer também. Então, a velocidade das mudanças é muito intensa, nesse momento que a gente está vivendo. O FGTS, março, abril e maio, 6 parcelas mensais a partir do dia 7 de julho de 2020. É a MP 927, do dia 22 de março de 2020. A CPRB e o Funrural, a contribuição para o agro, foram prorrogadas março e abril para agosto e outubro. Estão na portaria 150, que alterou a portaria 139, que eu falei com vocês agora há pouco. Uma questão interessante aqui de redução da carga tributária. É uma isenção parcial. O que significa isso? Que não houve uma isenção total do pagamento, refere-se a contribuições a terceiros, o Sistema S. Só que as empresas do Simples Nacional não se beneficiam, porque elas já não recolhem esses valores. Então, houve uma redução de cerca de 50% da alíquota.
né? E houve a prorrogação também. Abril, maio, junho, mês 5, mês 6 e mês 7. A MP 932. Nós tivemos também a prorrogação das obrigações acessórias. A DEFIS de 2019 foi para 30/6/2020. Das NCMEI, 30/6/2020, que é a declaração do microempreendedor individual. A DCTF também, de fevereiro, março e abril, foi para 21/julho/2020. SPED Contribuições, EFD, também prorrogado para mês 7/2020. E o FGTS também, março, abril e maio, para 20/6/2020. Então, nós temos aqui algumas bases e algumas prorrogações em relação a essas questões dos tributos. Bom, recentemente, no dia 12 de maio, houve a prorrogação do parcelamento. Então, essa aqui é uma última novidade em relação a essa tabela que a gente já havia preparado. Então, o parcelamento com o governo federal. Houve essa prorrogação, é a portaria do Ministério da Economia 201/2020. Em relação às empresas do Simples, tem um comitê gestor tem uma resolução 155 de 18 de maio, né, esses dias atrás, onde ficou estabelecido que o parcelamento de maio, vem com vencimentos em maio, junho e julho de 2020, foram prorrogados para agosto, outubro e dezembro. Não afeta a incidência de juros, vai haver de acordo com a legislação específica do parcelamento. Dados do Sebrae dão conta que em abril de 2020, mais de 600 mil empresas fecharam. 9 milhões de funcionários demitidos pelo efeito econômico da pandemia. 30% dessas empresas buscaram empréstimos para continuar suas atividades e poucas conseguiram. O Sindicato dos Contabilistas em Uberaba realizou uma estimativa, onde mais de 15 mil funcionários foram demitidos em Uberaba. Não é um índice oficial, porque o CAGED foi extinto, onde tínhamos acesso a essas informações, e com o E-Social ainda não tem acesso para saber desses dados. Isso foi um levantamento, nós temos aqui em Uberaba cerca de 300 escritórios de contabilidade, com 1.000 profissionais da contabilidade. Em Uberaba, como é que nós estamos em termos de legislação? Nós tivemos o decreto 5350, de 17 de março, estabelecendo algumas questões de enfrentamento em relação ao coronavírus. Protestos e prazos estão suspensos. E houve também a publicação do decreto 5455. Nesse caso, prorrogou, sem acréscimo de juros e correção monetária, o pagamento do IPTU, ISS, taxas e parcelamentos, porém, o benefício contempla contribuintes que comprovarem renda bruta de até 3 salários mínimos, mediante um requerimento online junto ao município de Uberaba. E ontem foi publicado o decreto 5555, com medidas aí em relação ao enfrentamento do coronavírus, uso de máscaras, e os estabelecimentos eles terão que fazer um termo de responsabilidade sanitária para demonstrar que estão tomando todas as medidas preventivas. Voltando aqui às questões tributárias, então, o que nós vimos até agora? Nós vimos que empresas do Simples Nacional houve a prorrogação, questões aqui de contribuições, a redução da carga tributária, mas não aproveita para as empresas aí, microempresas, empresas de pequeno porte que estejam no Simples Nacional. E os outros casos? Imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, ICMS, ICMS e ISS para as empresas que estão no regime lucro presumido e lucro real, que eu falei lá no início. Não houve prorrogação nesses casos. Então, há casos que o escritório está interpondo ações nesse sentido. Mas no final da nossa conversa eu vou falar dos fundamentos que nós estamos alegando nessas ações. A tabela de carga tributária, o IOF,
houve redução do IOF, é o decreto 10.305 de 2020, reduziu a zero o IOF sobre operações de crédito contratadas durante o período 3 de abril de 2020 até 3 de julho de 2020. O Sistema S, eu falei agora há pouco para vocês, que houve essa redução, e o período da redução pela metade aí dessa isenção parcial do Sistema S, de 30 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020, a vigência a partir de 1º de abril de 2020. E os outros tributos também que houve uma redução aí da carga tributária. Imposto de importação, IPI, IOF. Desoneração dos produtos, importação simplificada, aquisição de itens para fazer frente à crise, álcool em gel, respiradores, EPIs, luvas, máscaras, tudo isso houve uma desoneração. Importação de produtos médicos hospitalares também houve redução de alíquotas, da alíquota redução a zero de alíquotas de importação nesse sentido. E no nosso estado de Minas Gerais, como é que está o ICMS em relação a tudo isso? Álcool em gel, vestuário, acessório, luvas e máscaras. Existe, infelizmente, por enquanto, um projeto de lei 1708 de 2020, que hoje pela manhã eu olhei, está ainda aguardando parecer em plenário desde março de 2020. Tá? Então, existe essa possibilidade, mas ainda é um projeto de lei. E poderia fazer diferença na aquisição de máscaras, porque houve um aumento aí de 4.000%, 5.000% no valor das máscaras para o atendimento aí de hospitais. E as certidões, como é que ficaram? Foram prorrogadas também. Certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, conjuntas da Procuradoria da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil. Houve a prorrogação por 90 dias da validade de todas as CNDs e todas as certidões positivas com efeito de negativa. A Portaria Conjunta 555 de 2020. Agora eu gostaria de falar para vocês, ainda nesse primeiro recorte, de uma questão que é uma oportunidade tributária diante do entendimento recente do CNJ. Substituição de depósitos judiciais e penhora por seguro-garantia. Um caso aqui, da Azul Linhas Aéreas, obteve decisão para liberar depósitos de 130 milhões. É uma notícia aqui do Valor Econômico do dia 13 de abril. Vejam só que interessante para colocar dinheiro no caixa das empresas que nesse momento estão precisando muito. Então, se uma empresa tem um depósito judicial e gostaria de colocar esse dinheiro no caixa da empresa nesse momento extraordinário, ela vai poder substituir esse depósito ou mesmo uma penhora de algum imóvel por seguro garantia, que é bem interessante em termos monetários, em termos financeiros. E o CNJ, no dia 27 de março desse ano, o plenário, numa reunião virtual, vejam só que reuniões virtuais estão surtindo muitos efeitos, né? Realizada foi por maioria, entenderam e autorizaram a substituição de depósitos judiciais e penhora por seguro garantia ou fiança bancária. Antes desse entendimento, era muito difícil você conseguir a substituição do depósito ou da penhora pelo seguro-garantia. Você poderia, numa execução fiscal, por exemplo, apresentar diretamente um seguro-garantia, como houve casos vários no escritório. Mas um processo que já esteja correndo, que tenha lá depositado um valor ou uma penhora de algum imóvel, era muito difícil conseguir essa substituição, a liberação do valor e colocar esse seguro para garantir o débito em relação à discussão que está sendo tratada naquele processo. Agora, para finalizar essa questão aqui, eu vou falar da Lei do Contribuinte Legal. É um marco, né? É a Lei 13.988, de 2020, é um marco, porque estabeleceu algumas questões que são tratadas desde o nosso Código Tributário, lá no artigo 171, a possibilidade de pôr termo litígios tributários por meio de transação, em que haverá aí concessões mútuas
né, para evitar aí esse litígio que nunca acaba, e a extinção do crédito tributário. Só que uma questão importante aqui, essa legislação não contemplou as empresas do Simples Nacional, que são a maioria no nosso país, né? São mais de 90% são empresas do Simples Nacional. A lei veio, mas não contemplou essas empresas. É uma pena. Porém, né, ainda falando da transação, a transação, olha só, um aspecto importante, não envolve valor principal e multas de natureza penal. A transação tributária vai haver em relação a acréscimos legais, multas de juros, exceto juros e multas de natureza penal, e os créditos, como eu acabei de falar, não estão contemplados aí o Simples Nacional. Os créditos de FGTS, também há possibilidade de transação, créditos não inscritos em dívida ativa da União também. As empresas do Simples não estão abarcadas, somente as empresas do lucro presumido e lucro real. Porém, existe um projeto de lei 2.341 de 2020 para que haja essa possibilidade de um parcelamento específico para as microempresas, empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional. Esse foi o primeiro momento e já misturei ele no segundo momento dessas questões aí. Eu vou falar agora de oportunidades tributárias. Eu quero abrir espaço aí para nós conversarmos e, por favor, encaminhem perguntas para nós falarmos aqui dessas questões. Vocês viram o que eu disse até então, desse primeiro momento do contexto, o segundo momento dessa realidade das prorrogações. No entanto, elas são muito tímidas. Prorrogar o tributo quer dizer que eu vou ter que pagar o valor lá na frente, não só ele, o do mês, mas o que eu prorroguei. Então, eu estou jogando o problema para frente. Será que isso é a solução? O INSPER, ele fez um levantamento em 36 países dos tributos, né? Muitos países estão reduzindo a carga tributária, fazendo realmente políticas públicas para poder fazer com que as empresas consigam se manter nesse momento, né? Então, a gente está vendo que as medidas são insuficientes no nosso país, são boas, mas insuficientes. Outros países estão com políticas muito mais arrojadas, mas o nosso histórico de Brasil, de crise, é de que, passada a crise, vem sempre um parcelamento especial para poder reduzir multas e juros aí e retomar a vida. Nós estamos vivenciando uma grave deficiência do federalismo fiscal, né? Os entes federativos, eles perderam totalmente a capacidade de cooperar e de atuar em equilíbrio. Tá tendo um colapso aí da separação dos poderes. E nesse sentido, as oportunidades tributárias são para as empresas que realmente consigam comprovar que houve um impacto negativo do Covid-19. Nesses casos, nós do escritório estamos conseguindo o êxito das ações, mas tem que comprovar que houve um impacto negativo. Por quê? Em vários outros casos que eu tenho acompanhado dos tribunais, porque nesse momento há decisões positivas em favor para prorrogar, contrárias, mas o que eu estou entendendo em muitos casos também é que está havendo um oportunismo. Várias empresas estão crescendo, fazendo fusões, por exemplo, no setor de tecnologia da informação e tentando se utilizar de uma medida que deve servir para quem? Para quem teve impacto negativo. E a maioria do comércio aí está travando esse problema. Então, as ações, essa prorrogação de 3, 6 meses não é suficiente. Então, estão jogando esse problema para frente. Então, o que nós estamos fazendo? Apresentando ações no sentido de levar esses valores, prorrogar esses valores. Tem uma portaria, a 12 de 2012, que está vigente ainda, que fala o seguinte, deixa eu pegá-la aqui. Ela fala que as datas de vencimento dos tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, devidos pelos sujeitos passivos domiciliados nos municípios, abrangidos por decreto estadual, que tem o reconhecimento, estado de calamidade pública,
ficam prorrogadas para o último dia útil do terceiro mês subsequente. E o que aconteceu na maioria dos estados, inclusive o nosso? Houve a prorrogação, o decreto, o prazo do estado de calamidade pública foi até 31 de dezembro de 2020, por conta da responsabilidade fiscal. Então, por que esse benefício é só do poder público? Não poderia ser estendido para a iniciativa privada? Então, é nesse sentido que nós estamos alegando algumas ações, a gente está conseguindo demonstrar e conseguir êxito em relação a essa questão. Os fundamentos são 4. Né? Então, cabe aí para as empresas do lucro real e lucro presumido, imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, e os tributos estaduais, também não houve prorrogação, o ICMS, e os municipais, o ISS, foram tributos, né, que não houve a prorrogação. Primeiro fundamento, primeira alegação jurídica da ação. Teoria da imprevisão, pelo momento extraordinário que nós estamos vivendo. Segundo, a equidade. Afinal de contas, o poder público desobrigou-se das questões fiscais até 31 de dezembro. Né? Não vai cumprir suas obrigações fiscais. Por que o empresário também não poderia se beneficiar? Terceiro argumento, princípio da capacidade contributiva. Ele é baseado num conceito econômico de justiça fiscal. Né? Tem um alicerce aí na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. E o quarto fundamento é a portaria que eu acabei de mencionar para vocês. Para jogar esses valores para quando? Para o último dia útil do terceiro mês subsequente. Então, nós estamos falando de março de 2021. O último dia útil de março de 2021. Bom, além dessa questão jurídica, tem outras medidas que poderiam ser efetivamente realizadas nesse momento extraordinário. Redução efetiva da carga tributária. Possibilidade de utilizar créditos tributários que já tem jurisprudência pacífica no sentido, mas que só podem ser utilizados aí por compensação após o trânsito em julgado. Por que não antecipar? Poderia ajudar no caixa das empresas. Monetização dos saldos credores. A empresa tem muito crédito e não vai conseguir essa restituição, não tem o que compensar. Ela podia vender a terceiros com deságio, colocando dinheiro aí na empresa. E a suspensão ou prorrogação dos recolhimentos da substituição tributária. Uma empresa ela não tem certeza que aquela cadeia da mercadoria vai realmente se concretizar. Então, os estados poderiam ajudar as empresas suspendendo o regime de arrecadação da substituição tributária. Então, nesse aspecto, foram as questões que eu trouxe para vocês, para nós tratarmos. Eu aguardo as questões, tem perguntas para nós fazermos um bate-papo. Acho que eu fui bem rápida, né? Foi, tadinha, eu te apertei um pouquinho, né, Lisandra, falando da prova, né? Me desculpa, tá? Mas vamos passar aí para as perguntas, não é? Vou passar para os alunos, para que eles possam, né, ver as perguntas, mas foi muito interessante, muito assim, apesar de você ter falado rapidamente, mas foi assim, muito gratificante e muito esclarecedora. Tenho certeza que todos acharam isso. Tá? Se alguém quiser... Sim, alunos? Se não tiver pergunta, eu falo mais coisas. Bom, primeiramente, boa noite, doutora, boa noite a todos. Meu nome é Gilbert e, infelizmente, nós só tivemos um quesito até agora e vai ser que o que eu vou fazer, a pergunta é do Arthur Pimenta. Ele diz o seguinte: boa noite, doutora. Será possível futuramente as empresas, tanto optantes pelo sistema como pelo normal, que não tiverem condições de arcarem com as arrecadações de impostos nesse momento de crise, pagarem seus impostos sem a cobrança de juros? Multa tendo essa justificativa? Ótima pergunta. Quem perguntou? Queria saber o nome. Foi o Arthur Pimenta. Arthur Pimenta.
Muito obrigada pela pergunta. Olha só, Arthur, o histórico de crise no nosso país é nesse sentido. Então, há uma crise, vem uma legislação depois para poder isentar, para poder dar anistia, no caso, né? Porque são penalidades a juros e multas. Então, esse é o histórico que a gente conhece de Brasil. O Brasil não pensa numa redução da carga tributária para dar um fôlego para as empresas. As empresas, um terço é a carga tributária no nosso país. O nosso país, ele tem a maior carga tributária do que todos os países da América Latina e Caribe, dados da OCDE. Então, o empresário é um herói no nosso país, né? Por dar conta de uma carga tributária tão pesada. E todo o histórico é nesse sentido. Vem uma crise, passada a crise, vem uma legislação para quê? Para conceder a anistia das penalidades. Então, se paga o valor principal e reduz ali juros e multa. Então, é nesse sentido. E eu gostaria que o país começasse a pensar diferente, numa reforma realmente efetiva da tributação. Nós temos aí 2 PECs sendo discutidas, agora paralisou por conta desse momento. É a 45, professora Jussara, e a 110 de 2019. Inclusive, o vídeo com esse comparativo dessas PECs que falam da reforma tributária estão no meu canal do YouTube. Quem tiver interesse pode acessar. Foi uma palestra que nós fizemos na FIENG no ano passado. Então, nós vemos o quê? E a discussão é muito simplória, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer uma reforma efetiva da tributação, para que não fique nas costas do empresário, e nós sabemos quem paga realmente essa conta, né? Somos nós, consumidores finais. Nós é que pagamos, porque o empresário, ele tem um negócio para ter lucro. Então, aquele valor que ele está pagando de carga tributária, ele vai repassar para o final da cadeia. E somos nós, contribuintes finais, que pagamos esse tributo, essa alta carga tributária. Então, eu acredito que vale a pena, é um momento de discussões. Eu tenho participado de algumas reuniões virtuais com pessoas que estão à frente da reforma tributária. Para quê? Para que haja... Eles não estão nem falando em reforma mais, professora. Eles estão falando em fazer um novo Código Tributário. Mas isso está precisando mesmo, né, doutora Lisandra? Porque, realmente, eles mexem no direito trabalhista, nos nossos direitos, e não acaba com a reforma tributária que precisa. Não adianta retirar só do empregado, não é? Verdade. Aproveitando, eu quero te fazer um questionamento. Com relação, né, à nossa pandemia, vários tributos eles foram suspensos. Né? Você mesmo argumentou aí que não vão diminuir, eles vão parcelar. Então, você acha que o refis ele será bem utilizado depois? O histórico do nosso país diz isso, né? Que depois a maioria das empresas que não conseguiu cumprir com essas obrigações fiscais vai entrar num parcelamento para poder dividir aí várias, né, parcelas e reduzir multa e juros. Então, eu acredito que o governo ele tenha que analisar que essa redução, essa anistia das penalidades, dos juros e das multas deve ser mais interessante, por exemplo, até 100%, porque o momento é extraordinário, né? Pagaria apenas o valor principal. Mas estamos cogitando, ainda não tem. O projeto de lei que eu comentei das empresas do Simples Nacional fala em redução e não tem aprovação ainda, né? Então, é uma coisa futura. Então, sempre acontece isso. Eu fui diretora de tributação e arrecadação quando o secretário de Fazenda falava: Lisandra, vamos fazer uma lei para parcelar. Eu ficava tão triste, porque a gente nunca prestigia quem paga em dia. A gente fica prestigiando quem paga atrasado. Só que não nesse momento, o histórico. Porque esse momento realmente tem que haver uma legislação que vá beneficiar para que os empresários deem conta, porque não está vendendo, não é o caso dos anteriores. É um parcelamento totalmente diferente, né, do que a gente viveu.
Eu fico muito preocupada com essa questão, tendo em vista que, igual você mencionou, não está vendendo, né? E a hora que começar, aí a hora que eles começarem a cobrar, a comprar também, aí já tem o próprio tributo da mercadoria, e depois já o tributo da venda, né? Então, a gente fica muito preocupado com essa forma de parcelamento, porque mesmo que se fale, não vamos começar a parcelar daqui 90 dias, né, que não é o histórico nosso, né, porque o histórico normalmente você já dá uma parcela, a primeira parcela, e depois as outras, né? Esse é o histórico. Então, a gente fica muito preocupado com relação a isso. E com essa questão do projeto que você falou, do Simples Nacional, realmente está precisando, porque as empresas que nós temos, a grande maioria das empresas brasileiras são empresas de pequeno porte e EPP, que realmente utilizam o Simples, e mesmo assim, o tributo é puxado. É alto. Inclusive, professora, no escritório nós fazemos revisão de regime tributário, porque às vezes a empresa acha que por estar no Simples Nacional está pagando menos tributo, e na realidade não. Às vezes ela passa por um lucro presumido, e aí sim, de forma lícita, planejamento, vai pagar um tributo menor. Então, olha que importância O planejamento. planejamento tributário. Eu até falo muito que o compliance é muito importante, né? Dentro de uma empresa, o compliance na área tributária, na área trabalhista e previdenciária está muito interligado, porque tudo tem a ver com tributos, né? Impostos e encargos. Eu falo que o direito tributário ele é irmão de todas as áreas, que nós estamos. É um direito de sobreposição. Nós buscamos nas outras áreas do direito as questões para serem discutidas. E nesse caso, realmente, precisa haver uma sintonia maior e uma conformidade fiscal. É esse compliance que você falou. Uma conformidade fiscal. Igual uma pessoa comentou aqui, deixa eu ler, que falou que realmente, foi o Vinícius Sato, né, não correremos o risco de entrar em um efeito bola de neve, que realmente é o que pode chegar a acontecer, né, essa questão da bola de neve. Nós vamos só prorrogar o problema, né, Vinícius? O Vinícius atentou muito bem para essa questão. Nós vamos jogar o problema para frente. Lá na frente vai ter o tributo do mês e mais o que prorrogou. Então, é jogar o problema para frente. Nós não resolvemos o problema. Não resolvemos. Então, por isso desse levantamento do INSPER, de outros países, realmente, por exemplo, eu assisti Argentina, Paraguai e Uruguai. O bom do virtual agora é que você assiste o mundo inteiro, né, nas lives, e eles falando, eles falando o seguinte, que eles, no caso da contribuição patronal, lembrei, no seu caso aí do trabalhista, patronal, da patronal. Do previdenciário também, de redução de 50% da alíquota. Então, os países eles estão realmente fazendo políticas que vão dar conta de cumprir lá na frente, porque estão reduzindo a carga tributária e não jogando o problema para frente. Aqui nós estamos jogando o problema para frente. É verdade. Gilbert, mais alguma pergunta? Parece que sim, né? Nós temos outra pergunta, que é do Vinícius Sato. Ele pergunta o seguinte: qual seria a saída para um estado como o de Minas Gerais frente a tal situação, visto que com a diminuição da arrecadação, o estado não está cumprindo com os direitos de seus servidores e tais servidores poderiam solicitar algum tipo de isenção tributária exatamente por essa falha? Boa pergunta, difícil pergunta, Vinícius. Vamos lá, vou tentar te responder, que você envolve aí a parte econômica e a parte tributária. Ótima pergunta. Bom, o que eu estou acompanhando do nosso governo de Minas Gerais? Ele está empenhado em descobrir novas receitas. Vocês viram que as políticas públicas estão mais criativas?
né? Eles estão buscando, por exemplo, teve liberação de valores aí em ações que estavam sendo discutidas em relação a Mariana, em relação a Brumadinho, que estavam valores lá depositados judicialmente, que o governo de Minas Gerais está conseguindo para poder pagar, inclusive, a folha. Eu entendo que, Vinícius, que esse momento ele dá ensejo para nós discutirmos todas as questões. Se o empresário, se a pessoa natural não consegue pagar aquele tributo, eu acredito que vale a pena estabelecer aí, a depender do valor, uma ação judicial para questionar, igual eu comentei dessa ação para poder prorrogar, no caso aí até final de março de 2021, né? Então, eu acredito que se você tiver argumentos sólidos, é possível sim discutir uma prorrogação nesse sentido, né? Porque não está havendo receita, tá muito séria a questão. As empresas não estão conseguindo. E o governo de Minas Gerais ele está tentando achar algumas soluções. Claro que ele já vem de um histórico muito pesado, né, professor? Já vem com uma dívida, imensa. Ele recebeu essa herança, então ele está tentando, e eu estou gostando da gestão dele. Ele tem uma gestão que ele não se mete nos problemas que são criados aí na nossa crise política, e ele está disposto a ter soluções. Então, nesse aspecto é importante. Claro que há casos aí dos servidores com atraso, mas pelo menos estão recebendo, né? E na iniciativa privada, que estão demitindo. Então, eu acho que o momento é da gente ter cooperação e olhar o outro. Tá, eu estou recebendo parcelado, mas estou recebendo. E o da iniciativa privada aí, que eu falei de 9 milhões que foram mandados embora. Não está recebendo nada. Eu acho... responde aí, Vinícius, se eu conseguir responder essa questão complexa. Mais alguma questão, professora? Acho que nós temos mais uma, né? Sim, em seguida, a Brenda Cruz fala o seguinte: boa noite, doutora. Me dê um exemplo de tributos que foram elaborados que cabem à classificação de isenção e anistia. Tributos, repete para mim, por gentileza. Me dê um exemplo de tributos que foram elaborados que cabem à classificação de isenção e anistia. Ah, tá bom, entendi. Vamos lá. Eu falei da redução da carga tributária. É uma isenção parcial do Sistema S. Eu falei para vocês agora há pouco. Houve uma redução da alíquota, por exemplo, o Siscop foi para 1,25, ele era o dobro. SESI, SESC, Senat, 0,75, era o dobro da alíquota. Senac, Senat, 0,5, dobro, e Senar, 0,10. Isso é uma isenção parcial. Houve uma redução da alíquota em 50%, foi reduzida, né? No caso, aí você pergunta da isenção e fala da anistia. Qual que é a diferença e onde a gente verifica a anistia? A anistia é em relação às penalidades. Então, toda vez que há uma legislação reduzindo juros e multas, nós temos anistia. Então, nesse caso que eu falei para vocês, é o projeto, é a transação tributária que prevê anistia, porque está reduzindo juros e multa, menos a multa de natureza penal. Essa não vai ser reduzida. É até razoável que não reduza. E, por exemplo, o projeto de lei que eu falei para vocês do Simples Nacional, que ainda é projeto, mas lá tem cláusulas falando da redução de juros e de multa. Nestes casos, são anistia. Eu consegui lhe responder? O Vinícius falou que você respondeu, conseguiu sim, tá? Agora a Brenda, com certeza, tá? Nós temos mais duas, acho que mais duas perguntinhas, os meninos vão fazer, né? Tá bom. A próxima pergunta é do Ney Neto. Ele pergunta o seguinte: doutora, e como fica a situação das pessoas que declaram IRPF com renda próxima à faixa de isenção e sofreram queda significativa da renda? Elas terão isenção? O imposto de renda pessoa física,
houve a prorrogação, né, do imposto de renda, a declaração. Bom, não houve nenhum caso de isenção em relação ao imposto de renda pessoa física, tá? Então, nós não temos legislação ainda falando sobre essas questões. Então, a declaração que você apresentar e que tiver que recolher um valor, você vai poder parcelar esse valor do imposto de renda. Mas isenção ainda não há nenhuma legislação falando nesse sentido. Então, vou declarar o imposto de renda do ano calendário 2019, né, que eu pago em 2020, do exercício do dia 1º ao dia 31 de dezembro, e o que ficar verificado que eu tenho que recolher, porque o imposto de renda pessoa física é um ajuste. Durante o ano, eu vou, né, em alguns casos, pagando o imposto de renda que fica retido, e depois, no final do ano, eu tenho uma análise para verificar. Eu paguei a mais, eu recebo o valor de volta. Eu não estou ganhando esse valor do imposto de renda. Eu estou recebendo ele de volta porque eu paguei a mais. E se eu tiver que pagar um valor do imposto de renda, ele pode ser parcelado. Mas isenção não há, por enquanto, nenhuma legislação nesse sentido. Eu falo por enquanto por quê? A cada live que eu faço, professora, é uma novidade. Então, a cada live, o estudo é totalmente novo para verificar o que mudou de ontem para hoje. Então, tá desse jeito. É verdade. Você até me falou que na última live que você fez, você teve que alterar na hora, né? Porque na hora que tinha saído, ao vivo, né? Ao vivo sobre o parcelamento, que não tínhamos ainda a prorrogação e que no dia 12 de maio, na hora da live, nós alteramos o entendimento. Houve agora, né, a realização aí da prorrogação dos parcelamentos com a União. É interessante. A gente, tributário e trabalhista, a gente morre de medo de acordar e ter mudado durante a noite, quando nós estávamos dormindo, né, doutora? É verdade. É complicado. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta. Se não tiver, eu quero só fazer um questionamento. Vamos ver. Mais alguma pergunta? Por enquanto não, Jussara, tudo ótimo. Podemos encerrar. Então tá. Doutora, é o seguinte, com relação a essa questão do Sistema S, que houve essa redução, ela foi a partir do finalzinho do ano passado, não foi? Eu não lembro a data certa. Essa redução do Sistema S foi agora. Foi agora? Foi agora, junto com foi na MP 932. Tá, porque eu estou por fora dessa questão, então é 932. Eu pensei que tivesse vindo junto com aquela modificaçãozinha, com aquele projeto, mas não, né? Então, ela veio agora com a questão da... Com a pandemia. Com a pandemia. E essa questão, você acha que ela pode perdurar? Olha, tem data para terminar, né? Deixa eu só olhar a data aqui que eu falei para vocês. Porque data eu não estou guardando. Não passou batido por mim também, porque eu estava respondendo umas coisas aqui, porque estava recebendo, enquanto você estava falando, as entradas, né, de ouvintes, e eu também não guardei a data. Aqui, olha só, a isenção parcial com redução de 50% da alíquota, e alterou as alíquotas da contribuição aos serviços sociais autônomos até 30 de junho de 2020. Então, no dia 30 de junho de 2020, vai a vigência, os percentuais do dia 1º de abril até o dia 30 de junho são esses que eu falei. É tudo reduzido de 50%. Isso. Fora isso, mundo normal, como se fosse, né? Mundo normal, voltam as alíquotas a 100% aí, que não vai ser um mundo muito normal, vai ser um novo normal, né? Vai ser um novo normal. Mas, doutora, nós não temos mais nenhuma pergunta, porque realmente tributário, eu te confesso, é muito difícil, é para quem ama mesmo. Não é para quem gosta. Eu quero fazer com que os alunos sejam, por favor. É igual eu com o direito do trabalho, eu falo que é a ciência maior, porque o direito tributário e o do trabalho, ou você ama ou você odeia. E a gente faz com que eles passam a se apaixonar. Tributário, a gente tem que entender um pouquinho, porque é igual, né?
eu te falei, está tudo interligado, igual você está interligado. Mas a sua palestra foi de grande valia, que pena que é pouco tempo, mas com certeza o ADEM, que é esse projeto que a gente tem, um projeto de extensão, que é Aprender Direito no Ensino Médio, vai te convidar ainda para outras palestras. Foi a primeira, mas não será a última. Mas antes de eu encerrar, eu vou passar a palavra para a aluna Mariana fazer o agradecimento final. Tá bom? Boa noite, professora, doutora e colegas. Em nome do projeto ADEM, Aprender Direito no Ensino Médio, eu gostaria muito de agradecer a senhora pela brilhante palestra. Nós agradecemos muito pela oportunidade de compartilhar tanto conhecimento, ainda mais de uma matéria tão complicada, tão difícil, como a professora Jussara já falou, e pela sensibilidade de manter o contato entre a comunidade acadêmica e jurídica, mesmo durante a quarentena. Com certeza foi muito enriquecedor, nós agradecemos muito e agradecemos também a todas as pessoas que assistiram e interagiram. Nós contamos com a presença de vocês nos nossos próximos eventos. Agradeço a oportunidade, professora Jussara, agradeço aos alunos, eu vi ali que vários, né, estão presentes. Nós tivemos cerca de 200 pessoas presentes, que era o limite máximo nosso. Fico muito feliz, peço que me acompanhem nos canais, porque eu estou divulgando vídeos gratuitos. Porque qual é o seu canal? Se você me passar, eu passo para eles. Tá, eu te passo no WhatsApp, mas é super simples, é professora Lisandra com S. Abreu. Aí eu já vou até anotar aqui, Lisandra Abreu. Professora, tá como professora Lisandra Abreu. E aí eu coloco lá vários vídeos, por exemplo. Eu passo para eles. A exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, há balanços de ganhos de 2,8 bilhões para as empresas, e muitos não entraram com a ação. Temos um vídeo lá gratuito. Então, aí, excelente. Excelente, doutora. Essa videoaula, ela foi gravada, só que na hora que eu comecei a gravar, deu uma pane, ela começou a gravar na metade da leitura do seu currículo, mas a sua palestra toda ficou gravada. Eu tenho acesso? Vai ter acesso, sim. Assim que liberar para mim, eu te passo, aí o que vai acontecer? Você vai pedir para eu liberar, e você pode colocar no seu canal, e eu vou te pedir autorização para eu colocar no meu canal do YouTube também. Perfeito. Então, tá. Doutora, olha, muito obrigada. Tá? Foi gratificante. Esse sorriso nos seus lábios, aí, né, no seu rosto, esses lábios maravilhosos, deixa a gente, assim, até ter vontade de gostar de direito tributário. Essa é a minha missão. Brilham. É igual eu dando aula em direito do trabalho, que eu amo, você sabe que eu amo, né, Lisandra? E é a mesma coisa, a palestra foi excelente, fiquei, assim, muito agradecida mesmo, foi, assim, de grande valia, tanto para todos que estavam ouvindo, quanto para mim, tá certo? Que não sou uma estudiosa profunda do direito, né, tributário, mas, assim, foi muito esclarecedora. Agradeço de coração, né, o aceite de ter nos dado a honra, né, de ministrar essa palestra, tá bom? E não será a última. Não será a última, eu quero ser convidada para várias outras, estou à disposição. Com certeza virá, tá? Agradeço a todos que participaram da nossa palestra. A semana que vem tem mais palestra. Quinta-feira nós temos mais palestra também. Então, gente, boa noite. Né? A palestra foi, assim, super gratificante. Doutora Lisandra soube resumir muito bem e com maestria, e ainda com aquele brilho nos olhos, não é? Muito obrigada, gente, pela presença. Obrigada, doutora Lisandra, de novo, tá? E fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser, tá? Um beijo para todos. Fiquem bem. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus.